Nós temos lido na primeira leitura o livro do Êxodo. Não fosse ontem a memória de Santa Marta, nós teríamos lido ainda esse livro, a confecção da tenda, do tabernáculo, do santuário e da Arca da Aliança, por ordem do Senhor, e esse lugar seria então um sinal da presença de Deus no meio do seu povo. Moisés confeccionou a tenda, confeccionou a Arca da Aliança, e a nuvem da glória do Senhor encheu a tenda. Hoje nós lemos o livro do Levítico. É um livro de prescrições, de leis rituais. E a leitura de hoje fala mais especificamente do calendário litúrgico judaico, as principais festas litúrgicas do ano, as datas nas quais deviam ser convocadas as santas assembleias. O Antigo Testamento grego usa a palavra eclesia para designar essas assembleias. É a palavra igreja. Igreja significa uma convocação, uma santa assembleia, o povo de Deus reunido para prestar culto. E nestas festas, Israel ia recordando, celebrando, vivendo os principais eventos da história da salvação, as intervenções de Deus em favor de seu povo. Então, cada uma dessas festas recordava um momento da história da salvação. E é o que nós fazemos também. Nós nos reunimos para celebrar o mistério pascal de Cristo. Ao longo do ano litúrgico, nós vamos celebrando os diferentes aspectos da história da salvação e especialmente da vida de Cristo. Mas em cada Eucaristia nós celebramos a sua vida, a sua encarnação, a sua paixão, morte e ressurreição. A liturgia é a nossa participação na obra de Deus, na obra da salvação, nos eventos históricos salvíficos. Nós somos salvos, a salvação acontece em ato, quando nós nos reunimos em assembleia para celebrarmos esses eventos, essas intervenções de Deus, especialmente em Jesus Cristo, que é o centro da nossa fé. O Evangelho nos fala, depois de Jesus ter contado as parábolas, ele se dirige a Nazaré, sua cidade, mas as pessoas ficam escandalizadas por causa dele. Essa é a palavra que São Mateus usa. Jesus é motivo de escândalo porque ele aparentemente é um homem comum, sem instrução, não era formado nas escolas rabínicas da época, não era um mestre da lei, nem um sacerdote. E, no entanto, ele ensinava com autoridade, mas apesar disso, as pessoas diziam: quem é ele? É só o filho do carpinteiro. Nós conhecemos a sua mãe, nós conhecemos os seus parentes, os seus familiares, ele é daqui.
e ele então é motivo de escândalo e não pode realizar ali milagres, apesar da sua sabedoria. Essas três palavras, escândalo, sabedoria, milagres, aparecem lá no começo da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, quando ele fala da linguagem da cruz, que é escândalo. Os judeus pedem milagres. Os judeus reclamam milagres, os gregos pedem sabedoria. A cruz, para os judeus, é vergonha. Para os gregos é loucura. Mas é sabedoria de Deus e força de Deus. A loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens. A fraqueza de Deus é mais forte do que a força dos homens. Então Jesus é motivo de escândalo para aqueles que não quiserem enxergar essa linguagem de Deus, que se faz homem, que se faz fraco, aparentemente fraco, e usa essa linguagem da cruz, do rebaixamento, que é a linguagem do amor, a linguagem do rebaixamento. É por aí que nós temos que compreender o Evangelho. Senão ele será para nós escândalo. Mas se nós compreendermos a linguagem do amor, então ela é para nós força de Deus e sabedoria de Deus, para aqueles que se salvam, para aqueles que creem. Que o Senhor nos conceda a graça de compreender esses mistérios que nós celebramos, que nós revivemos, dos quais nós participamos cada vez que nos reunimos em Santa Assembleia para prestar culto a Deus, celebrar a vida de Jesus na nossa vida e a nossa vida na vida de Jesus. Amém.